hoje estamos aqui para mais um episódio muito especial. Já vou apresentar para vocês a nossa convidada, que assim, ela é bombástica. Demais. Vamos lá, esse episódio ele promete, mas antes vamos apresentar os nossos patrocinadores que fazem tudo isso aqui acontecer, né, galera? A Grota Beer, cerveja artesanal aqui de Praia Grande. Uhul! 10ª cervejinha aí. Abre aí pra gente, Claudinha. Vamos abrir. Cadê o som do tabu quebrando? Ih, o tabu vai quebrar agora. Vamos Só lá. faz o tchac. Que delícia! Temos também Eletrofreitas, né? Nossa loja de móveis e eletrodomésticos aqui de Praia Grande. Tu viu que sofá lindo que tá na vitrine? Lindíssimo! Amei. Amei. A gente tem uma poltrona lindíssima aqui A também. gente podia ter um sofá daqueles pra gravar, vocês Podia, mereciam. né? Sofazão, assim, grande. Sofá. Quem sabe? Alô, patrocínio. Um dia a gente chega lá, né? A gente queria também agradecer ao Estúdio F, que é onde a gente grava os podcasts, com equipamentos de ponta, galera, aqui, ó. Sensacional. Então, vamos apresentar ela. Não, Vocês- tu não tava na o pessoal não adivinhou Eletrofreitas? ainda? O quê? Quem é a nossa convidada? Será que o Não, pessoal pela voz já deve... Icônica. Pela voz, né? Pela voz vocês já devem ter imaginado quem estava aqui com a gente, né? Thaisabel. Nossa Bebel. Bebel Tour. Bebel Tour, né? Ai, que legal tá aqui com as amiguinhas, né? Vamos fazer um programa muito legal hoje. A gente Eu- vai falar de tudo, né, Thaís? O Foto, que vocês quiserem viagem, saber, a gente fala. tudo. Coisas indecentes, Vamos falar. patifarias. Hoje a gente vai falar tudo que tiver pra falar. Hoje, eu gosto. Hoje é aberto. Hoje não tem pauta. Livre. Hoje é E livre. sabe o que é legal? É que eu adoro vocês, né? Não Nós precisa... também adoramos você. Não, vocês não têm outra alternativa. Mas, assim, ó, é divertidíssimo, porque a gente engata um papo, começa um papo sério, daqui a pouco tá lá na... É verdade. E tudo bem. E a gente consegue se entender. E eu acho vocês duas muito engraçadas também. Sério? Sério. Vou até servir uma grotinha aqui pra mim. Serve porque foi pesado esse elogio, né? É, Foi. modéstia à parte, eu acho que nós somos bem engraçadas. Eu acho somos. que a gente é bem engraçado. Mas são os tipos, né, de graça. Por exemplo, quem é que olha para essa princesa aqui e diz que ela é podre, né? Como Nossa, tem um pensamento muito acelerado e conecta uma coisa com a outra e é debochada. E ela fala assim, com aquele jeitinho, né, da realeza inglesa. E, assim, inclusive, ninguém viu o encontro de sábado passado, que estávamos todos tomando vinho, comendo pizza. Eu tava junto, tu tava tão bêbada, assim. Não, então, é isso que eu tô dizendo. Estávamos todos juntos. Degustando. Assuntos absurdos. Absurdos, quase que a gente foi colocado pra fora. É verdade. Eu acho que isso é verdade. É verdade. Acho que essa parte é verdade. É, o Muito Mitch E é um quase, assunto- quase... E nós estávamos num assunto tão polêmico naquele dia que eu tenho medo de repetir ele por aí e a gente ser queimada em praça pública ali na São O que Sebastião. acontece no Grota Beer, fica no Grota Beer, Eu né? totalmente- Vocês concordam? Eu totalmente Nazaré Tedesco pensando aqui, qual será que era o assunto? Que eu De já tudo não um pouco, lembro né, minha mais. filha? Aquele, assim, que foi unanimidade. Mas eu não vou falar, senão vai causar polêmicas horríveis. Bota o meme da A Nazaré. gente pode ser cancelada, inclusive, Com certeza. se falar sobre aquele Mas qual assunto. será? E a queimada na fogueira. Mas Ai, voltando... verdade. Sim, mas eu já fui tantas vezes queimada na fogueira, mas Eu aqui imagino. Tu seria Gente, queimada não. na fogueira na época das bruxas? Eu acho que sim. eu fui Eu 3 seria. vezes. Eu acho. Como assim, tu sabe? Sei. Tu fez regressão, aquelas coisas de saber? Ah, não posso contar. Entendi. Existe uma coisa chamada mapa astrológico que mostra Sabe o que eu teu queria passado. fazer isso? Eu com certeza Eu devo ter queria sido uma saber. bruxa que foi queimada também, porque não é possível. Ai, Ah, eu é? queria muito saber. Aí, tipo assim, tem Mas coisa que é melhor não tem saber. coisa Eu melhor não só por saber, né? acaso não gostei. Mas aí eu já fico pensando, se eu fui, né, se aconteceram coisas horríveis em outra época, aí eu fico pensando na sensação que eu tenho hoje. Por exemplo, agora eu não consigo sentir fisicamente as dores que eu tive. Beleza, nessa vidinha tá tudo ok. Mas e se no futuro, em outra, acontecer alguma coisa muito terrível?
Agora eu não sei o que vai acontecer, mas quando eu estiver lá, vai ser a Cláudia do presente que vai sentir. Aí eu já fico assim, "Ai, meu Deus, não dá." É uma bela reflexão, mas aí, assim, ó, já vou te poupar desse sofrimento. É só a gente fazer tudo certo por aqui, porque aí quando tu for pra lá, tu já não vai pra esse inferno de terra de novo. Com todo o respeito que eu tenho ao planeta Terra, porque eu sou apaixonada por essa casa que nós temos. O problema são as pessoas. A nossa vida, É assim, verdade. aqui é bem boa, não é? De Claro forma que A nossa sim. vida é Eu acho que ótima, sim. maravilhosa. Eu não sei. Não, mas em Eu conheci comparação o com outras Messias, pessoas... aí foi ladeira abaixo, assim. aí a gente já Aí já não começa foi a se legal. questionar de algumas coisas, né? É. De alguns... É complicado, Mas eu galera. preciso comentar um negócio. Por exemplo, Comenta. a gente começou com aquela história, assim, né? De pessoas engraçadas. Eu sou escrachada, eu não tenho filtro nenhum, tá? Então, é Dercy Gonçalves. Aliás, era meu apelido no coral. Dercy Gonçalves. Adorei. Dercyzinha. Agora, a Veri é a que mais engana. Uhum. Porque Por tu quê? A Vera ainda... engana muito. Tu ainda dá aquele sorrisinho de Olha, meio- esse aí, ó. Esse que eu aí, tenho- debochadíssimo, mas né? a Vera, ela engana muito. A Vera é Por horrível. quê? A Vera, tipo assim, tu olha pra ela, tá toda certinha ali e tal, É, né? de uma Nem delicadeza. sabe que ela tá compactuando com as coisas terríveis que a gente fala e pensa. E é de uma delicadeza psicótica. Meu Deus. Eu realmente devo ter sido queimada na fogueira em um estágio Ou da tu minha vida. queimou essas santas mulheres que faziam chá não. alucinógeno e andavam com gatos. Adoro chás e gatos. Viu? Vixe. Viu só? Não, e... nossa, tem aquele meme, né? Que é ótimo. O pessoal ao redor da fogueira e dançando, né? Nossa, lembra aquele que é tipo assim... Sim, E das brujas, não sei o que... nananana. sim. Escucha las palabras de las brujas, los secretos escondidos en la noche. Los antiguos dioses invocamos ahora la obra de la magia oculta. Nós aqui, ó. Daqui a pouco a gente começa aqui a Vou fazer rodar uma nós fogueira três. aqui. Aham. Ah, mas se eu tivesse aqueles superpoderes do passado, gente, não ia prestar, ainda bem. Mas eu acho Agora que já tu quero tem. saber, já quero saber meus negócios aí do passado. Tá, Ai, mas vamos não marcar sei, meu. mais uma vez lá no pub, porque lá Pode tudo ser. fica escondido, O que né? acontece lá fica Eu lá. acho que lá é melhor. Então, Fica né? lá. Vem cá, me diz uma coisa. Tu tá de férias, bem? Graças a Deus, eu tô só curtindo assim, ó. Tá, então vamos aproveitar as tuas férias e vamos dar aquele rolê pra conhecer o Lumine? O que é o Lumine? Seria ótimo. É um evento. É em Gramado? Sabe Lindíssimo. o que é as pessoas quando bota aquela coisa cinza que Aham. serve pra separar as orelhas? Quando tu coloca aquilo numa utilidade é fenomenal, né? O que Gramado vai fazer o ano inteiro com aquele monte de luzinha? Aham. Vai guardar onde, né? Então, agora nós temos o Lumine, que é algo sensorial, é uma trilha sensorial pela cidade, assim, com luzes, com cores, é sensacional. 2 horinhas ali de caminhada. Então, olha que bela Mas ideia. é pelo centro? Como é que é? É, pelo centro. E tu E vai tem indo... toda uma experiência, né? Tem Tem toda comida, tem bebida também. Ah, tem Alguém o aparece tem pra comida. falar contigo. Muito bom, tem comida. Tem, é queijo, Claudinha, não sei, Ah, né? queijo aí complicou demais pra mim. Por quê? Eu sou intolerante, Intolerante. à lactose. Ah, eu sou intolerante a qualquer coisa. Eu sou tolerante. Mas à eu lactose. como queijo. Eu sou Não, eu só até- intolerante. Mas sabe que o queijo até não é, dependendo, não Falou é em dos piores. intolerante. Chegou o rei da intolerância. Ai! Sobre viagens, Bebel. Vamos. Vamos, quê? bora. Vamos. Tipo, Vamos falar sobre viagens, viagens. Ah, o que tem que tanta é coisa. O que tu indicaria hoje? Vamos fazer uma viagem. Vai pra A Hoje? onde? mais cara. Nós, assim, nós três. Não dá tem pra dinheiro virar. pra mais barato, imagina. Agora, vamos descer aqui agora e ir. Como Eu que não, gostaria. mulher? Agora tem boleto pré-pago. Tu pode ter o nome sujo. Que se tu se até antes da viagem tá tudo ok. Uhum. Aliás, isso é uma coisa interessante para falar, né? Porque 12, ok. Mais do que isso, não. Tá. Ah, verdade. Não pode ser 2 anos. Depois, né? Entendi. Porque no momento em que como vocês fizeram, né? Tu entra, tu compra, tu vai saber o horário do teu voo, tu vai saber para que hotel tu vai, então tu já sabe. Então, de fato, tu comprou.
certo? Uhum. E aí tem uma coisa assim para 2 anos. Não, a malha aérea não está aberta em 2 anos. Por exemplo, do dia de hoje até 300 e poucos dias, que eu não sou boa em número, é quando abre a malha aérea e às vezes ela está se acomodando, ainda tu tem uma tarifa um pouquinho mais alta. Então, isso não existe. Isso tu tá querendo dizer aqueles programas que a gente não, eu nunca comprei. Ainda mas bem. que Aqueles tem. pacotes. Eu já vi muito problema, né, em processo. Que Eu tu nunca mais queria paga. comprar. A pessoa ai, tu compra. Eu tô louca que tu enriqueça com esses processos Tu tem que aí. pagar um tanto antes para depois poder viajar. E nem só Tem isso. 2 esses anos. esquemas, A né? pessoa compra uma viagem para 2028 por aí, meio que ela não conseguiu agendar as coisas, mas essa viagem vai acontecer num período de tal mês a tal mês. Aí chegou aquele ano lá que a pessoa tem que agendar a viagem, não dá. Não dá, porque daí já saiu do orçamento que tu tinha feito o pagamento na Gente, época. isso é crime. Bom, Contra o quem sou eu consumidor, né? dizendo pra ti, né? É, mas Direito você do tem muito consumidor. processo desse tipo. Não, tu tem que saber exatamente o que tu tá comprando. É básico. Não é um mês antes tu saber para que hotel tu vai e qual é o teu voo. Como é que a pessoa vai agendar férias, trabalho, né? Se a pessoa E tu for. não sabe. Ela não sabe. Porque, na verdade, não foi realizada uma compra. A pessoa que está recebendo o dinheiro desse passageiro, essa pessoa está trabalhando com o dinheiro do passageiro, ela não comprou nada. Aí vai chegar lá perto que daí ela vai comprar. Vai reservar o problema hotel, é que vai é a comprar pior coisa passagem, possível. vai... E o problema é que, às vezes, por exemplo, como aconteceu forte na pandemia, é que chegou um momento em que as pessoas começaram. Elas tinham feito compras, só que quando chegou ali, eu não sei se foi antes, depois. Sei que aí não encaixou. As pessoas que já tinham comprado um tempo antes não tinham como ter acesso à sua viagem, porque a empresa já tinha gastado todo o dinheiro. Sim. Eu entrei na CVC na pandemia. Só pra pegar o gancho, pra quem não estiver entendendo por que a gente tá falando disso, Ah, é bom, né, situar. a Bebel, Thaís Abel, ela é dona da agência Bebel Tour, aqui em Praia Grande, galera. Então, Uma grande empresa. inclusive uma maravilhosa empresa. eu já tenho Eu já viagem- viajei de Bebel Tour. Eu já tenho viagem agendada. Não vou falar aonde, porque eu já imaginei até o Surprise. vídeo que eu vou fazer Surprise. quando chegar Vamos lá. ter um ao vivo da Vamos Claudinha? largar uma enquete para onde a Claudinha e o Dani vão viajar. Pra onde que a Claudinha Olha vai? só, pra onde será, né? Pra Não, onde não será? dá pra dar sugestões de lugar. Porque se a gente der sugestões, eu acho que quem Eu me ia falar conhece vai coisinha saber. pertinho aqui até. Porque toda viagem, ela tem um segredinho. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. É bem, eu acho. Ah, não sei se eu faço, porque talvez a pessoa vai saber pra onde que a Claudinha vai. E agora? Eu ia perguntar se tem um refrigerante lá. Posso? Pergunta. Tem Coca-Cola lá pra vender? Bah, não sei, hein? Não sei se tem Coca-Cola lá, tá? Fica no ar aí a... Fica no ar. É, Tá, pra onde enfim. será? Bebel tem a agência de turismo Bebel Tour. Turismo para o mundo inteiro, nacional, regional, qualquer país, Bebel te coloca lá. E tudo relacionado à viagem, né? Seguro, visto, até passagem de Passaporte. ônibus, sim. Visto, passaporte e os departamentos especializados, né? Mas isso é claro que eu sou representante, né? Já não tô com essa bola toda. Mas toda agência de viagem, todo agente de viagem, ele tem que estar vinculado a uma grande operadora. Por quê? Eu sozinha, se eu tomo um processo, eu nunca mais É, tu Não vai tem banca conseguir, pra- não tenho banca. Quem sou eu na fila do pão? Aí tu pega companhias aéreas, destinos turísticos, CEOs de empresa e operador, e eles fazem grandes negócios. Só que são negócios de gente grande. Então, cada vez que eu tô te vendendo um pacote, que eu vou te vender um pacote, eu tenho uma grande operadora atrás de mim. Eu não sou louca, quer dizer, louca eu sou. Mas tudo tem um limite. E tu brincar com o sonho do outro, porque a viagem é um sonho. E é um sonho que custa dinheiro, né? Claro é um sonho que sim. que tu investe nele e se der errado, talvez tu não tenha uma outra oportunidade. Assim, tu não vai ter aquela mesma oportunidade com aquela idade, naquela época. Aí Nunca a mais vai pessoa acontecer tem igual.
usa o dinheirinho suado dela, às vezes se priva de outra coisa para pagar aquilo ali. Isso para mim, olha, claro, tem golpista de tudo que é jeito, Tem. mas eu vou falar do meu segmento, cara. Isso assim dá queimar em praça pública, porque isso não se faz. E tem famílias que realmente se organizam. Então, se tu não quer comprar o teu boletinho pré-pago com a Bebel, mas tu vai viajar, pelo menos coloca no banco e faz uma poupança, aí tu chega lá na hora e paga à vista, ainda ganha um desconto. Agora, isso é desinformação, é pura desinformação das pessoas de saber que aquilo ali não é o correto. Não, e assim, ó, da Bebel Tour, preciso comentar que ela ajuda a escolher tudo. Ela escolhe a melhor data pro voo, ela ajuda a escolher dentre tais hotéis qual que é melhor. Ela dá sugestões de quais passeios ou não. Ou, por exemplo, como ela já disse, não. Tal lugar não aconselho vocês passarem, porque se a ideia é ficar menos tempo, não vale a pena. Veja só, ela poderia ter oferecido algo mais para vender mais, mas não, ela preferiu nos orientar a viagem da forma que ficaria melhor pra gente. Sim, esse é o famoso ganha-ganha. Tem que ser bom para mim, tem que ser bom para meu passageiro, e meu passageiro, além de continuar viajando comigo, vai me indicar. E eu gosto mesmo desse barato aí. Eu gosto de atender, eu gosto de ver as pessoas felizes em suas viagens. Mas sabe qual eu acho que é o defeito? É que tu não vai pras viagens todas. Eu também acho isso tinha que Que lamentável. seria muito bom se a Bebel fosse em todas as Exatamente. viagens junto. Para fotografar, Nossa, né? Também, Imagina fazer o book também, do mas casal. eu acho que só a presença, sabe? E o que vocês Yes. querem saber Qual da o seu viagem? destino? Tu sabe que eu sempre falo assim, ó, tudo depende. Nem todo destino da moda é para você, É uma boa. Interessante, tá? viu? Então, eu gosto, claro, ó, a maioria dos meus clientes eu já conheço os gostos. Já sei sabe até- que tu vai mostrar, né? Já sei, né? Mas os que eu não conheço, eu procuro dar uma boa conversada. Esses dias a Veri estava comigo até na rua. E uma moça lá me perguntou: ai, quanto que custa uma viagem pro Jalapão? Aí eu disse pra ela: mas por que tu quer ir pro Jalapão? Sabe, porque é bonito. Não, realmente é um espetáculo, mas tu sabe que tu vai fazer um transfer de quase 400 quilômetros sacolejando. Gente, Então, tu imagina uma pessoa que tem algum problema de articulação, de coluna, e tu faz uma coisa dessas. não, né? Pobre. Então, sempre é bom. E o turismo hoje, cada dia está mais segmentado. Então, nós temos departamentos de hotelaria amigo autista, do pet friendly, só adultos, hotelaria só para adultos, o que é maravilhoso e eu acho... Por que eu acho maravilhoso? As famílias não estão afim de ver ninguém se pegando fazendo festa, porque estão ali com seus catarrentos, né? Então, e quem quer fazer bagunça, alguns ficam meio constrangidos. Então, cada um na sua. Vamos para um hotel de família que tem teatro, que tem recreação. E quem tá a fim de curtir, aliás, novembro, acho que é novembro, a maior festa de solteiros do mundo em Aruba. Não é o Meu caso, Deus. não é o teu Não é caso. meu caso, já não vou me empolgar muito. Então assim, Partiu Mas Aruba. a Veri partiu Aruba. partiu Aruba. Aruba. Em Aruba, assim, boa parte dos hotéis são... Não, mas só pode ir solteiro? Não, pode ir Não pode ir casado casal? também, né? Tem de tudo, Claudinha. Ó, A tia Claudinha. Thaís... Aí eu acho que eu vou ficar em casa mesmo. A tia Thaís tem um hotelzinho é a minha casa, né? Tem um hotel em Cancún, gurias, que ninguém é de ninguém. Temptations. Uau! Uau, pé na areia, all inclusive, festas bafônicas e
E Uau. para quem gosta, né? Eu tive lá só 3 vezes, mas fui só para olhar, tá? Só pra olhar. Só para olhar, para ver se Se, a decoração. realmente, né? Mas eu não quero falar isso, porque eu Tá. gosto mesmo é de ir pra Aparecida rezar lá no Não, santuário. mas sabe que eu também. tenho medo de ir pra Aparecida porque as pessoas desaparecem lá, né? Então eu acho que eu prefiro ir É pra sério Aruba. isso? Você não sabia? não sabia? É umas 2 Tem várias pessoas. histórias das pessoas que foram e nunca mais voltaram. Gente. É, tem Inclusive, um tem portal um- naquela abóbada, sabe? Que se abre. Eu já tive lá também. As pessoas são abduzidas. São abduzidas. Gente. Tem uma mulher E a do minha Rio mãe Grande do foi, Sul. ela voltou, Tem uma graças a mulher Deus. do Rio Grande do Sul que ela desapareceu lá. Tipo, ela saiu e ninguém nunca Ai, mais que viu boa ela. ideia pra gente fugir do Serasa, Adoro. né? Já De pensou? Aparecida. Aham. É. Desaparecida em Aparecida. Isso. Então é por isso que eu não vou pra Aparecida. Daí acho que eu prefiro Aruba. Eu acho que a Aruba por tu vai isso, gostar deve mais. ser por isso, né, amiga? Vai E preferir Aruba. Aruba é tão legalzinho porque tu consegue percorrer toda a ilha. Tem tanta coisa legal que eu tava falando para vocês dentro do turismo, né? E o turismo, assim, é um maior observatório de tendência, de mercado. Porque são várias ciências envolvidas dentro do turismo, né? Eu comecei a fotografar dentro da faculdade de turismo. Quando eu fiz o bacharelado. Então, tu és turismóloga? Eu sou bacharel em turismo. Tu Legal. vê, consegui Interessante. concluir uma faculdade na força do ódio. Formada, galera. Mas tu não gostava de turismo? Gostava? Gostava, sim, mas sempre tem aquela matéria que tu odeia, né? Então, tipo, contabilidade, coisas com com certeza. números. Tu sabe o quanto é terrível, né? Eu já fiz... eu fiz um semestre de contabilidade. Ui, dor Amém. física. Mas é que eu achava que era interessante para as coisas de direito que eu tava Sim. vendo. Aí eu fiz um semestre com algumas cadeiras ali. Tudo que a gente estuda, a gente vai aproveitar em algum É que meio que momento, assim, né? se tiver algum motivo ali por trás daquilo que te parece atrativo de alguma maneira, acho que tu consegue se jogar naquilo. E a Mas gente se é tu tão não enxergar curiosa, o né? motivo É, daquilo... Não faz sentido, não temos dopamina, não tem não queremos porquê. saber. Por exemplo, eu não gosto É verdade. de teste, eu não gosto de ensaio, sabe? Não gosto de ensaio, teste, eu gosto de ir valendo. Vamos valendo. É isso Eu aí. também tenho essa característica. Eu não sou muito, não. Tipo assim, E fica treinando um monte de exercíciozinho de matemática pra ver. Não, eu quero entender como funciona, tá Exato. valendo, aí eu faço. Legal. Nem sempre. Então, Ah, nem mas sempre. Mas meio funciona muito torturante. É bem. mais pra mim. dinâmico do que tu ficar só ali toda hora. Fazendo a mesma coisa. E eu costumo ir bem no embalo, assim. Da matemática? De tudo, na real. Tudo assim que eu vou, eu me jogo sem muito pensar. Ai, depende. Mas é que eu já tô mais velha, né, Claudinha? Mas quando era nova, eu era mais ousada. Mas lá em Aruba, acho que não, né? Aruba. Então, o que vocês Ô, querem? Thaís, Viagem para e sogras? Tu já trabalhou antes em agência de viagem, né? Não Sim. é agora, tipo assim, eu vou abrir uma agência. Não, tu eu já tem uma carga com isso, né? tenho. E é interessante falar que quando eu estava na faculdade, no bacharelado, tu tem 3 projetos para trabalhar. São 3 CCC. Bah. TCC. Hotelaria, planejamento turístico e agência de viagem. Passei com louvor na banca de planejamento turístico. Na época, eu fiz o inventário turístico do município de Paço de Torres. Isso lá em 1900, Guaraná com rolha. Primeiro inventário turístico do Paço. Hotelaria foi arranhando, né? O Messias vai me matar, mas hotelaria é um trabalho escravo. E agência de viagem que eu jamais quis trabalhar. Eu disse, Olha é só. capaz que eu vou fazer uma faculdade para trabalhar numa agência de viagem. Quem começou, das minhas colegas, naquela época que a gente saiu da faculdade também. Mas a teimosa aqui foi fazer fotografia, que foi bom também, até eu não querer mais. Mas nossa, tu ficou muito conhecida com a fotografia, né? Fiquei. E nunca quis. Quando eu larguei a fotografia, eu não sabia o que fazer, aí tava Já tinha tinha uma tudo grande pronto ali, amiga que me convidou para trabalhar na agência dela, que era uma multimarca chamada Esmeralda Turismo. As tuas amigas foram muito atendidas pela Ellen, minha querida Ellen. Por isso que o nome é Bebel Turismo, porque Bebel era o nome que ela me batizou no turismo. Ah, que legal. Que a gente tem os nomes de batismo. E Igual RuPaul's. RuPaul's Drag Race.
Não, tá falando em outra língua pra mim. Sim, ela fala em línguas estranhas. Ela é aquele pastor de 15 anos. Mas como é que vocês não assistiram nunca RuPaul's? Não faço ideia Garanto do que que tu não assistiu a trilogia do Poderoso Chefão. Claro que sim. Ai, que idiota. Ela sabe Óbvio que ela não que assiste, sim. né? Então, trabalhei com a Ellen, me ensinou a ser uma agente de viagens. E dali, assim, eu guardei vários bordões dela. O primeiro era comigo, assim, né? Do tipo, tá Isabel, Bebel, querida, desce do lustre. Era o que ela falava pra mim. Aí depois... Eu imaginei a Thaís pendurada, assim, Tipo, vamos com balançando calma de aí. um lado pro outro. É, assim, ó. porque aí chegava uma cotação e eu, nossa, que demais, e eu vou fazer assim, e ela, Bebel, desce do Freio. lustre, né? Foco. Foco é uma coisa que Bota nunca um freio. tive. E ela também sempre dizia, mantenha sempre as boas relações. Né? Então, eu posso não ir com a tua cara porque a Mas- gente tem uma divergência política, mas um dia eu vou precisar de ti. Então, eu tenho que manter as minhas boas relações. E eu quero que tu compre comigo. Então, não me interessa. E a outra coisa que ela dizia é: nenhum passageiro fica sem embarque. E isso são coisas, são premissas dentro da Bebel, porque foi que eu aprendi com ela. Depois eu fui para a CVC de Torres, que foi uma baita escola na minha vida. Então, veja bem que privilégio ter uma Ellen como uma professora, como uma tutora, ter uma empresa como a CVC, né? Para tu aprender tantas coisas, e fora os amigos, né? Que a gente tem no turismo, as feiras de turismo, assim, tu faz muito negócio. Eu fui nessa de Camboriú. O que tem de roteiro novo que eu não conhecia, principalmente Santa Catarina, tá arrasando, gente. Olha só que Santa legal. Catarina tá arrasando. Esses teus bate e volta, escapadinha, assim. O que tem de legal pra fazer em Santa Catarina hoje? Fora ir na minha agência e assistir o Close Se Friends. eu falar assim, ó, É. Bebel, eu tô de férias amanhã, eu quero sair cedinho de casa, quero fazer uma coisa em Santa Catarina. O que eu posso fazer? Bom, vamos ver, assim, ver o que tu não curte mais andar de bicicleta, né? Acho que não. nunca curtiu. Não é minha vibe. Mas eu sei que tu gosta de um bom vinho, de uma boa Gosto. cerveja, de uma boa gastronomia. Amo. Dá pra gente te enquadrar no Vale Europeu, que pega toda a região ali. E é tudo muito ligadinho. Blumenau, Pomerode, como que é? Blumenau, Pomerode, Gaspar. Que delícia, já Tem gostei. uma outra cidade. E tem uma outra rota que eu acho que é em Cantos do Sul. Porque eu não gravo nome. Já sabe a posição ali do... Não gravo nome. E temos Maria Fumaça, temos uma hospedagem num antigo mosteiro. Olha que delícia, Olha que gente. legal. Muito legal. Então, assim, Já ó, gostei. tu tá dentro do estado. E esse eu quero fazer pessoalmente, que agora tem um padre catarinense que será canonizado em breve. Então, ele tem uma história muito bonita. É claro que eu sou uma pessoa muito religiosa. Com certeza. Então, A gente sabe. Então, assim, ó, tá rolando. O turismo é muito dinâmico, né? Quer um exemplo? Década de 80, Praia de Guarapari, em Espírito Santo. Era o coqueluche, eram os famosos, era muito badalado. Com o tempo, porque um destino ele não nasce assim, ele é criado, né? Eu trabalho com potenciais turísticos. E o turismo é o terceiro setor do imaginário. Eu vou dar uma identidade para aquilo dali. Mas, por favor, não me fale em Capadócia brasileira, tá? Porque eu tenho Desculpa, eu sou bombástica mesmo, mas não dá, né, gente? Com essa riqueza que se tem nessa região do Podia que ser mais é a Praia autêntico, Grande... né? Mais autêntico, né? Isso é um sinal claro de que as pessoas não conhecem a região e as potencialidades que elas possuem. Aí tu fica querendo, eu vou achar um nome para isso. Copiar, né? Como aconteceu com Torres também na década de 70. Quiseram transformar Torres num Mar del Plata gaúcho. Gente, Torres é Torres, Mar del Plata. Sabe?
Não vamos misturar, mas vamos conhecer, vamos enriquecer, vamos mostrar, vamos sentir aquilo ali. Você tem que sentir o seu lugar. Como é, né? Se eu não amasse tanto Praia Grande, e que é a grande inspiração que eu tenho de procurar novos destinos, né? Também não seria uma boa agente de viagem. Sim, nossa, e a gente tem os canyons aqui, né? A força deste lugar, porque isso aqui, eu sempre falo que essas pedrinhas que eu fico juntando na rua, né, são os fragmentos do universo. Olha só. Cada pedrinha, se tu parar para pensar, cada pedrinha, cada ágata, cada conglomeradinho uma rocha ácida que tu pega, um quartzo, aquilo viveu a Terra Ah, 200 e poucos milhões de anos, gente. Tu tem que respeitar. Então, se tu não conhece isso, não precisa conhecer profundamente geologia. Mas se tu sabe como tudo se formou onde tu estás, também a pessoa tem que ter essa curiosidade. A gente gosta de nem saber. todo É. mundo gosta, né? São coisas, né? Mas se tu vai falar em turismo aqui, não me fala em Capadócia. Quando eu vou viajar, eu gosto de conhecer o lugar Sim. onde eu vou. De peito aberto, não é isso, Veri? Tu tem que sentir, tu tem que viver, tu tem que comer a comida deles, tu tem que beber o que eles bebem. Tu tem que ver a realidade deles. Porque o que adianta tu ir viajar se tu não vai aberta pra experiências, né? Não. Tu vem pra Praia Grande e tu não... Sei lá. Tu vai ficar dentro de uma pousada intocada lá. E, tipo, tu não vai conhecer a Praia Grande na essência dela. Não vai ouvir o barulho do rio, É verdade. olhar o Não vai ver o amanhecer. sol nascendo. Gente, o sol nascendo nos canyons é uma das coisas mais lindas que eu já vi. Só Não. tem que acordar cedo, né? Bem cedo. Ai, Claudinha, Muito mas cedo, daí, né? assim, às vezes vale uns esforços. A Madrugar. gente nem dorme, fica... Então, assim, gurias, Praia Grande é um lugar mágico, abençoado, incompreendido. Certo? E não é a Capadócia. E jamais será. Inclusive, nosso sonho, né, Claudinha? Capadócia. Acho que um Ir dia para a a Turquia. gente vai de Bebel Tour. Mas pra eu tenho medo de Turquia. ficar lá. Igual a Morena. E se não for tão ruim? Já viu essa cena? A Morena foi eu ser não modelo vejo. na Turquia, né? Eu me lembro Ai, não queria dessa. deixar Acho ela que foi a voltar, última né? novela. Capaz que eu não ia ficar lá. Não, agora tô brincando, porque é um assunto extremamente sério. sim. Mas Mas é um pouquinho perigoso viajar sozinha pra Turquia, né? Tem algumas ressalvas, né? em todo lugar. O ideal é Em todo com mais lugar. pessoas, Há pouco tempo né? eu descobri que na Bolívia também é perigoso. Tudo Sim. é perigoso. Que, tipo, Chile. eles te sequestram na rua. Bolívia, Chile, E eu fiquei indo chocada. pra Europa também pode acontecer. Inclusive, eu vi que há Gente. alguns esquemas no próprio aeroporto. Por exemplo, tu tá indo, sei lá, pra Tailândia, alguma coisa assim. Aí tu tá lá no aeroporto, tô eu e meu namorado. Aí, do nada, alguém que tá vestido como se fosse alguém que trabalha ali pra alguma companhia aérea, mas não. Aí essa pessoa fica tentando pegar o meu passaporte, dizendo que tá com algum problema e tal. E aí, como essas pessoas geralmente viajam sem uma agência e tudo, né? Não Viajam sabe pra sem onde estão respaldo, indo. sem nada, elas só compraram a passagem em algum site, tudo, elas não têm nenhum amparo por fora. Aí elas ficam meio assim, não tem ninguém pra falar com, sabe? Elas só tem que tentar falar direto com a companhia do avião, que vai mandar elas pra um Exatamente, tu vai atendimento falar com um automático. robô. Isso. E aí eu vi, inclusive, esse caso de uma... E eles farejam. É recente, tá? E quase levaram a moça, tá? Ela demorou muito pra conseguir. Fizeram até Gente. ela mudar de andar pra não ficar perto do namorado, porque eles iam tentar colocar ele num voo e ela ia pra outro lugar. Mas que outro lugar é esse, né? Eu Isso sou tão muito ressabiada com essas coisas que... importante. Por exemplo, eu chego um pouco mais cedo no aeroporto e a primeira coisa que eu vejo é aonde o meu voo vai sair. Uhum. Qual é a companhia aérea. E, tipo, eu fico cuidando tanto dos detalhes que eu acho que se um dia acontecer isso comigo, eu vou dizer, porra, que burra do cara. Não, Deus o livre, tomara que Não, nunca... acontece, mas a gente, assim, ó, gurias, parece que eles têm um faro. Eles Eles têm. olham assim e vê assim o potencial de como eu vou enganar. E
Eu acho isso muito engraçado. O agente de viagem, ele tá ali para garantir a tua segurança. Então, assim, tanto é que a gente usa, né? Viagem com segurança, viagem com agente. Porque tudo é localização. Às vezes, e é legal. Eu vou dizer, eu adoro pesquisar. Amo, né? A Vera sabe que eu tenho o maior prazer nisso. Mas tem coisas que tu não sabe. Então, por exemplo, tu vai ficar no Rio de Janeiro. Tudo certo, tudo certo. Mas eu não vou te botar em hotel na terceira quadra depois da Copacabana. Tá? Se eu puder trazer o voo para o Santos Dumont, melhor, mas Santos Dumont é mais caro. E no GIG, que é o Galeão, eu agora arrumei um parceiro no Rio de Janeiro que as pessoas quem viajam com... ele é o meu homem de confiança no Rio de Janeiro. Ah, legal. Entendeu? Já Então, tem alguém lá também. Né? e é o que eu até estava falando com ele. A pessoa pode alugar o carro? Pode, Thaís. Mas se a pessoa não entende muito bem de GPS e esse GPS te manda para um outro lugar que tu não conhece, aí é que acontecem as coisas. Então, assim, ó, tem destino que tem problemas, mas não tem. E tem Paris, né? Eu vou... mas eu paguei bem barato a minha viagem para Paris, só que te botou num hotel a 76 quilômetros do centro. Nossa. E tu não sabe. 2 estrelas lá. Com um rato. Já tem rato, O rato lá na cozinhando Torre pra Eiffel. ti. Imagina só Né? a 100 quilômetros da... Então, essa informação te salva e acaba saindo mais barato a tua viagem. Nós tivemos um caso... E assim, o que eu posso dizer da minha experiência com a Bebel viajando? Tava bom o hotelzinho? Tava maravilhoso. O meu hotel era uma quadra atrás da Avenida Paulista. Uau! Eu andava 5 minutos, eu tava no shopping Cidade de São Paulo, né? Que era o evento onde eu fui. E, tipo assim, era tudo próximo. Perfeito, né? Restaurantes bem localizados. Na boca do gol. Aproveitei a Avenida Paulista em pleno domingo. Tipo, foi sensacional. E tudo com o apoio dela. Tudo ela tava ali, Veri. Não levaram o teu celular. Não levaram. Inclusive, fui muito bem orientada. E, tipo assim, ó, passei meus dias bem seguras em São Paulo. Voltei com o meu celular pra casa. É isso. E eu tive um cliente que me desobedeceu. Sambódromo. Ai, já estive lá. Ixi. Sambódromo, carnaval. Eu disse, cara, sai. Dei toda a questão da segurança, mas não leva celular ou compra outro. Ele levou o celular. Adivinha o que aconteceu? O original dele. O original dele. Levaram. Tem que ter o celular do bandido, né? Porque ele queria filmar, tudo bem, mas aí filma com outra Mas coisa. mas aí ele filmou e aí o bandido levou, né? Ou vai ter no iCloud, talvez. Eu não sei, porque eu só gosto de ouvir aquela frase, tu tinha razão. Custou caro a filmagem dele. Outra vez também teve um casal que fez cotação conosco, 30 anos de casados. Vamos para Buenos Aires. Não, mas eu não vou parar. Depois que a gente fez toda a pesquisa de hotel, como as pessoas acham um desaforo, tu pagar o comissionamento daquela pessoa que está trabalhando para ti, pegaram e compraram no site, no Decolar. Ai, mas a Bebel consegue até mais descontos, tá? Consigo. E hoje eu mostrei a cobra e matei o pau, algo assim. Mata a cobra e mostra o pau. Onde estava a pegadinha da Decolar? Então, assim, o que aconteceu com eles? Eles compraram no site, só que aí eu roubou e tu bota ali no teu carrinho, paga, e era isso. Aí eles foram embarcar com a carteira de motorista para Argentina. Ai. Só quem já viveu sabe. Eles não aceitam, né? Eles não aceitam. Carteira de identidade é documento nacional. Eu sei muito bem, porque o meu namorado e eu fomos, e meus pais, chegamos até lá, e o meu namorado estava com a carteira de motorista. E ele teve que... A gente foi e ele teve que voltar. Não entra. Eu lembro que quando eu passei com a minha identidade também, mas eu fiquei com medo de não passar,
Porque já era meio antiga, mas eles deixaram eu entrar. É 10 anos, né, o limite. Ah, minha filha, mas eu tinha... 10 anos. Eu acho que eu tinha 12 anos quando eu fiz minha Mas carteira de eles identidade. deixaram, então, o que é não. difícil até. Eu acho que foi tipo, eu pensei, ai, passa. A minha eles alertaram que eu tinha que mandar fazer. Outra, tinha que fazer outra, mas me deixaram passar. Porque daí nós já tinha perdido um, né? Já tinha Prazo perdido de um 10 passageiro. anos em excelente estado. Ela não pode ter nenhuma perfuradinha, nada disso. Eu acho que eu dei sorte mesmo, assim. Daí a gente entrou. Na verdade, a gente foi só lá fazer compras e voltou, assim, sabe? Porque eu tenho parentes em Uruguaiana. Então a gente foi... Vou direto, Uruguaiana. Falando Ai, nisso, adoro! Vou lá visitar Vou meu tio. direto. Alô, tio, tô chegando de Bebel Tour. Falando nisso, Bebel, tu faz viagens, por exemplo, pra quem quer comprar coisinhas no Paraguai? Bugigangas? Amo. E la garantia sou eu. Vamos mandar A um beijo Brenda- pro Jodi, Será? nosso fofoqueirinho querido. Baby, Tinha que estar ele aqui. tava tão bonitinho hoje, né? Tava. Ele tava fofinho. Também só aparecia a cabeça assim, né? Sim, Tava por tapado, isso, que tá uma tava coisa mais bonitinho. amada. É o meu malvado favorito. Vamos dar um... Mas aí conta pra gente, tu faz essas viagens, tu organiza também essas viagens que o pessoal vai pra comprar bugiganga ou não? Podemos organizar, não há nada que a Bebel não faça. Menos tráfico humano, não, de órgãos dá pra pensar. Congressos também, né? Sim, tô trabalhando bem no corporativo aqui na região, né? O corporativo, assim, eu sou uma secretária travel, assim, e sem vínculo empregatício. Então, o meu cliente, eu preciso saber aonde ele vai, num congresso, em alguma coisa assim. Eu vou pesquisar num raio de tantos quilômetros a hotelaria, Pra não ficar... para ele não ter que andar de Uber, né? O horário também é muito importante. Horário de voo é uma coisa importante de a gente verificar, e as pessoas às vezes vão pelo mais barato, e quando vê. Perdeu. O Esses voo é pormenores. 4 horas da manhã, mais barato. Às vezes às 3. Não, mas eu não me importo. Eu E disse, assim, ó, olha, Quem perde voo porque não chegou a tempo do check-in, porque não conseguiu entrar na fila de embarque ali num prazo bem razoávelzinho, não adianta tentar entrar com ação judicial. Não vai isso ganhar não, muito tá? bom. Não vai ganhar não. Não é assim que Muito funciona. bom. Infelizmente, mas não é. E eu vou te dizer um negócio. Eu acho que agora eu vou ser cancelada pelo que eu vou dizer aqui. Tá cada vez mais difícil com as companhias aéreas. Assim, eu sou fã das companhias aéreas, mas eu entendo algumas antipatias. Porque eu nunca vi como companhia aérea toma processo e coisas assim. Mas cancelou o voo. Sim, tava dando o maior temporal, tinha cinza do vulcão, tinha sim. drone sim. Daí não na tem pista. como, né? Isso sim. A Tem companhia que aérea cancelar. não tem como ela comandar o tempo, o clima. Não existe, e eles processam as companhias aéreas, eles estão cheios de... E aí começa, né? Começa a tirar o lanchinho, para tu... Tem que ganhar dinheiro de outro jeito, a cobrar assento, a cobrar realmente, despacho. o lanchinho diminuiu. O café, inclusive, tá bem ruim, galera. Tem Nossa, uma que sorte coisa- que tu deu. Tem uma coisa Tomar que as café. companhias de fato fazem, Ué, né? quando eu fui pra São Paulo com a Bebel, tinha café no meu voo. Tu viu? Olha, a Bebel, ela escolhe as melhores companhias. Mas, ó, uma coisa de fato que muitas companhias aéreas fazem, que é vender muito mais do que a quantidade de assentos que tem naquele voo. Que é a prática chamada de overbooking. sim. Overbooking. E aí tu só fica sabendo na hora que tu tá lá pra embarcar que tu não vai poder. E às vezes eles não conseguem te colocar em outros... Claro que conforme foi tendo uma crescente nas ações judiciais, eles foram começando a adaptar isso. Por exemplo, ressarcir a pessoa, encaixar ela em outro voo. Sai mais Olha barato só, fazer isso. Aconteceu Sai. há pouco tempo com a... ela é uma atriz. Só que o voo dela era internacional. E ela disse que não queria. Inclusive, ela tava no... Eu vi da Ingrid Guimarães. a Ingrid Guimarães. E daí ela se recusou e tal. E daí a aeromoça começou a falar que ela era brasileira, que ela tava armando barraco.
Uau! Aham, foi uma coisa. Ela expôs Ai, quem nas dera redes fosse minha sociais. cliente, danos morais ali. Ela bem bom. expôs nas redes sociais e daí os brasileiros, óbvio, que não deixaram barato, né? Ingrid Guimarães, né, galera? Vamos fazer isso com ela. Foram lá no Instagram da empresa e tava aqui, ó. No fim, eu não sei o que deu, mas deve ter dado uma ação, alguma coisa muito Não, gostosa ali. eles se retrataram assim. Mas olha, eu ia gostar de ser advogada dela minha ou filha. de fazer o divórcio lá da Virgínia. Gostaria Virgínia muito. descansa. Quem é a Virgínia? Ah, nem é bom conhecer, não tá perdendo nada. Ah, então Quer vamos dizer, falar se ela de quisesse me viagem. contratar, eu... vamos né, falar mas- de viagem. Esse negócio é. Não, agora fala tu pra mim aqui, tá? Agora vamos lá, jogo limpo aqui nessa bagaça. Tá, vamos lá. Tá? Advogado jogando limpo? Depende. Esse aqui, não, tô brincando, né? é que o povo sempre vamos taxa tomar de uma de alguém. bandido, né? Assim, gente, existem coisas que sim, tipo, tu ser desacatado. Eu acho isso muito difícil de acontecer por parte da tripulação. Mas uma coisa é certa, brasileiro é brasileiro em qualquer parte do mundo. Assim, Tu É pode mais ser... enérgico, né? Tem uma... reconhecido. As pessoas, na De Europa, longe. então, eles não gostam da gente. E tem 1000 motivos para não gostar, até. Mas, assim, Ai, que triste, mas a gente toma tanto banho, escova os dentes. É por isso que eles não gostam da gente. É, pode ser por falta isso. um boticário lá, uma coisa assim. Sim, um creme Nivea. É, um creminho. A gente adora os perfuminhos Jequiti. deles. Sim, a gente gosta também. E um tipo de... Tem coisas que sim, né? Tem coisas que sim. Agora, esse tipo de coisa, porque cancela voo... Ai, porque eu cheguei atrasada. Uma coisa não, assim, chegar ó, atrasado não tem que como. brasileiro não, fazendo brasileirice. Companhia aérea exige, tem protocolo de segurança que a gente não imagina. Check-in é 1 hora antes e embarque tem que estar na fila de embarque pelo menos 30 minutos antes. Exatamente. Eu já Lei. faço check-in do O dos check-in meus tem que queridos. ser no Inclusive, mínimo 1 Bebel hora Tour antes. faz o seu check-in, galera. Não faço precisa o se check-in. preocupar com isso. Olha, adorei. E aí bota o número do teu voo no Flight Radar, eu sei se ele Tu vai entrou. atrasar, que hora tu vai decolar, se vai ser com E aí, se atraso ou não. precisar, às vezes tu já maneja lá com o outro voo também? A própria... Sim, por exemplo, gente, a gente trabalha para não dar problema. Mas se der, é comigo que tu vai falar. É ótimo isso, não é um robô, Com não certeza, é a é inteligência uma pessoa. artificial. É melhor que 3G, 4G, 5G. Aquele meme do menino, isso aqui, ó. Sim, Melhor é que comigo 3G. que tu vai falar e eu vou falar com o suporte. Tá lá do outro lado do mundo, tem diferença de fuso horário. Tu tem um atendimento 24 horas ao passageiro em viagem. Então, assim, ó, companhia aérea, existe protocolo de segurança. Aeroporto é algo muito estratégico. Aham. Isso é segurança. Todo aeroporto não é um aeroporto de kart. Sim. O que tu pode fazer dentro do aeroporto? É roubo de carga, são esses tráficos de droga, de Eu pessoas. já perdi mala. Sério? Sim, porque eu realmente esqueci ela num lugar. Ai, tu contou já essa história. Não, mas ela esquece. Mas sabe que, esqueci ela inteirinha. assim, ó, eu comecei a viajar cada vez com menos coisas, né? Uhum. Já fui a pessoa que Que despachava leva a sapato mala, pra passear e nem usa. despachava a mala. Depois que eu comprei a minha malinha de bordo, do tamanho exato, o que eu levo é o que cabe ali. Ali. E tem que dar E- 10 quilos, não? É, Não tem esse é, limite, 10 né? quilos. E eu levo uma mochila. Porque se eu Você quiser, pode levar a se eu mochila quiser nas trazer costas. algo a mais, vai vir dentro da mochila. Mas assim, é tanto estresse tu viajar com 300 malas. Que tu não vai. Aí e tu- caro. Caro, a tua Caro. mala Tu por trecho ela é cobrada. Aí Então, tu faz 3 chega- paradas pra tu ver. Tu tem que chegar, tu tem que despachar a mala Sem pra contar depois que- tu ir pra... Às vezes dá problema que a mala não chega, né? Sim. Nunca tive isso, graças a Deus. Mas Pra assim, isso, seguro viagem. Uhum. Lembra que a tia botou seguro viagem pra tu, né? botou. Seguro viagem e dá problema, assim, de extravio de mala. Então, assim, crianças, tá muito complicado esse negócio de... Pô, não teve aquele Até tiroteio e morte em Guarulhos? O Brasil... Não, ainda não deu tempo de eu me atualizar.
É tanta coisa todo dia. Eu vou dizer uma coisa, o Brasil tá mosqueando nessa coisa, assim, de protocolos de segurança. Poxa, gente, drone na pista de Guarulhos. Que perigo! Isso atrapalha, né, ali no pouso. Totalmente, assim, tu não pode ter passarinho ali. Tu não... Sim, tem umas águias, né? Uns falcões. falcões pra eles eliminarem os passarinhos, tal, pra não atrapalhar. Sabe que até esses dias eu tava... Você sabe aquele Ulito? Sim, Fala eu adoro ele. Eu tava vendo, ele tava num podcast, ele falando que ele achou que até que o aeroporto de Porto Alegre nunca mais voltaria a funcionar naquele lugar. Que ele teria que ser em outro lugar por várias questões. Exatamente, Não só ali é um aterro, né? É, Bah. tudo isso. Eu achei muito interessante. Eu gosto de ver ele falando. E vocês viram o quanto levou de tempo para operar novamente o Salgado Filho? A Muito. pista tem que estar impecável. É. Então, quando alguém me diz, mas a companhia cancelou o voo por causa do Melhor, né? tempo. Esteja Ai, vivo. neblina. Fique vivo, né? É Exatamente. seguro. Tem que ser seguro. Aí se a empresa levanta voo naquelas condições, e daí tem turbulência, alguma coisa do tipo, daí a pessoa já, meu Deus. Né? Até teve esse voo recente lá na Índia, né? O Air Ah, India. da Índia. Só decolou e em seguida já O caiu. primeiro acidente com aquele modelo de Boeing. Nossa. Primeiro acidente. E cada acidente de avião, eles melhoram cada vez mais o protocolo. Uhum. Então, assim, a aviação é segura? Sim. Mas tá caindo bastante avião. Isso não Às é... vezes é o dia de alguém, né? Que tá É o jatinho, é alguém, não, né? Um bom mecânico, um bom advogado, todo mundo tem que ter. E um agente de viagem. E um agente de viagem. Eu sempre falo, nós temos duas coisas parecidas na nossa profissão. Tu tem que ter como é que a gente fala? Tu tem que ter uma confiança Ah, sim. e tu tem que falar tudo pro advogado, né? Porque senão o Tem advogado não vai fazer milagre por ti. Não A faz. mesma coisa é o agente de viagem. E nós somos muito discretos. Se você quer viajar com um amante ou a amante ou o trisal, ninguém fica sabendo. Olha aí. Tudo que acontece em Bebel, fica em Bebel. Só não posso contar pro Jota, porque ele é boca de sacola. Não, ele é muito o Jota já contando fofoqueiro. pra onde é, Mas quem é Jota? Ele ia acabar com a enquete depois. O Jota é um especialista em São Paulo, gente. Aquele Sim. é maravilhoso Gente, em São Paulo. Quando eu fui pra São Paulo, já vai em tal restaurante, vai em tal... Todos os restaurantes que eu fui, que ele indicou, maravilhosos. Inclusive, Ele tem bom gosto, né? eu Tá fui louco. no Brasa comer o tal Nossa, o Brás é famoso. comer o tal do sorvete assado. Se eu não fosse lá comer o tal do sorvete assado, ele ia passar mal. Mas eu comi uma lasanha. Gente, que era assim... Até hoje, assim, eu lembro do gosto daquela lasanha. Ai, quero ir amanhã. E eu comi o sorvete assado, que é assado mesmo. Vamos tá? amanhã? Vamos. Então Vamos. Que hora tu Vamos. consegue um Vamos voo pegar pra um gente? bloqueiozinho pra São Paulo? Bora. Bora? Assim, dá pra agendar, assim, uma viagem, sei lá, em cima da hora pra São Paulo, baratinho ou não? Aí nós temos vários fatores, tá? Depende. Eu já queria ir amanhã, porque é comida, né, gente? Comer. Vai que a gente tem uma sorte de ter um bloqueio aéreo para São Paulo. Aí, agora, quer ver um exemplo? Julho nas férias, que é a temporada de neve. Se tu quiser comprar hoje, tu vai comprar com o mesmo valor. Porque é um bloqueio, ou seja, a companhia aérea e a hotelaria com a operadora fizeram negócios. Então, aquele preço não vai mudar. O que vai mudar? Vai mudar quem pega o hotel mais barato, quem pega o melhor hotel, e aí sobram aquelas outras opções na prateleira. Interessante. Então, assim, ó, tu tem que viajar de forma inteligente. Como eu te falei, tu fez uma viagem inteligente. Ainda tu não comprou... fiz, vou fazer. Não, mas tu comprou uma viagem inteligente, porque aquele destino ali, tu viu Aham. quanto que ia dar. Uhum. E olha quanto Sim. foi. Ou seja, vai sobrar... Sim, ela tava me falando o valor pra 2 pessoas e eu ficava assim, ai, mas tá muito caro. Não vai dar. Porque eu achei que ela tava falando do valor individual. E dela assim, não, mas esse valor é pra 2 pessoas. Daí eu... Vai dar.
E que baita destino, hein? E a gente fez É milagre com verdade. aquela tarifa. É. Maravilhoso. Destino Não, do eu não Brasil. ia conseguir esses valores fora. Por fora. Não ia. E não ia ter a segurança também e tal. Com certeza. Porque lembra que a gente vai casando as coisas. Tu não tem necessidade de botar um all inclusive numa cidade, Uhum. né? Que tu vai passear, que tu vai, Não, né? quero mais Mas é na beira desbravar da ali. praia, filha. E tem shows, né? Ah, verdade. Nós temos shows da Mariah Carey, Uau. que é de Guns. Katy Perry, Guns, Que eu já fiquei tentadíssima. Green em Green ver. Day. Green Day, uau, wake me up. E olha que legal. Ai, o Fórmula 1, gente. Eu quero arrumar alguém que vai no Ai. Fórmula 1 comigo. Ai, eu não gosto de Vamos Fórmula ver. 1. Eu estava tentando a Gabi a ir, né? Na Fórmula 1, que ela Ai, a Gabi adora. adora. Ai, eu não gosto de Fórmula 1, gente. Eu não entendo muito. Mas não é pra entender. Mas, que Mas assim, deve ó, ser muito tu fica legal. parada num lugar, daí o carro, passou. É. Tu fica esperando Ou mas ele dar a aqueles volta, pacotes que tu vende tem visita nos box, não tem? Então, eu tenho 2 tipos de pacote. É bom pra uma solteira, amiga. Vai lá que eu visitar acho o os meu box. piloto. Atleta de alta É. performance. Ah, pois é. Cara do Thaís, velho. ótima. Porque eu tenho o básico do setor G e eu tenho o Fórmula 1 de experiência, que você pode ficar hospedado no Palácio Tangará ou no Rosewood. Tudo. Aí tu vai ficar lá. Mas a pessoa vai pra assistir. Mas assim, ó, eu não entendo nada de Fórmula 1. Eu também não entendo, mas eu Nada. acho muito massa. É que eu gosto de negócio de mecânica. Eu sou uma pessoa. A gente é diferente, né, Claudinha? É, um pouco. Eu não tenho tanto tesão por shopping, mas me larga dentro de uma ferragem. Gente, eu adoro uma Mas ferragem. eu também não gosto muito de shopping, não. Gosto só do cinema. Ah, mas pelo menos tu E da vai. praça de alimentação. É, a praça de alimentação. Ai, A meu praça de Deus. alimentação eu tenho E vontade. olha que nem são as melhores escolhas, né, de shopping, mas eu vou testando várias coisas. Gurias, vamos programar uma pra... Quer A ver? gente podia, né, de Podia. Close Friends. Podia. Aonde? Ai, agora? Ó, Eu tenho que pagar essa agora? não, mas tem as baratinhas, olha É, só. fazer aquelas... Eu não terminei de pagar a minha ainda também. Vamos pro Paraguai comprar coisas. Muamba. Muamba. E vender aqui na Praia E Grande. vender aqui. Vamos. Eu queria ir pro Panamá. Ah, poderia ser também. Mas daí não temos cacife pra ir pro Panamá nesse Ah, momento. vai saber, tudo pode acontecer, velho. A parte histórica, cultural do Panamá é Panamá tem muita em história, Casco né? Viejo, Cangrejo e a parte natural. Tu vai lá para a Baía de San Blas, onde inspiraram aquela música do Maná, né? El Muelle de San Blas. Panamá tem muita história, Boca né? del Toro, Gunayala, que é bem uma experiência com o povo de lá, ancestral. É, eles têm bastante essa pegada, assim, né? Meio... É, mais ancestral também. Exatamente. E tem aquela cidade moderníssima, né? Paraíso, né? E paraíso É uma fiscal, zona franca, é uma zona franca. Depois da China é Panamá. O que tu compra na 25 de março ou vem da China ou vem do Panamá. É, Zona Franca. E Tem vários containers, assim, navios, né? Que eles mudam a rota pra passar no Panamá, porque daí é Zona Franca. e não paga aquela tributação. E o que é melhor que nós estamos estudando, né, Claudinha? Nem sei o que é, mas eu Você, sei que estamos. é. Estudamos muito. Você é empresa que quer se isso. situar nos paraísos fiscais, no offshore. Bebel te leva. Call E us. Claudinha faz todo Todo o trâmite. o trâmite burocrático advogatício para você ter a sua empresinha num paraíso fiscal. Que legal. Olha só. E eventos também. O escritório de turismo do Panamá, Visit Panamá, colocou o centro de eventos à disposição gratuitamente, né? Vamos fazer. Não, olha só que legal a pessoa fazer um evento gratuito lá no Panamá. Aí, claro que a gente vende hospedagem, tudo, Aí tem né? essa parte, né? Mas o centro ali de eventos em si, A gente podia fazer. gratuito. É gratuito. E no Panamá? Vamos fazer um evento com Vamos. os friends Vamos. e levar um seguidor. Isso. Vamos Isso, sortear um, prometendo. vamos sortear um A gente vai seguidor sortear um pra pagar a seguidor. viagem pra gente. Ah, pode ser. O Messias queria, mas ele ficou meio tímido de pagar a viagem pra gente. Ah,
Mas ele foi sorteado, então agora ele vai ter que Ele pagar. foi sorteado. Ele disse o A gente número votou, certo. ele perdeu, porque a gente tá em 3, ele tá em 1. Eu sou capaz de apostar que o Messias faria isso só pra ver a gente longe. E bem longe dele. Bem longe, é bem a cara dele. Aí ele ia pegar o lugar dele, ia botar o Jota e ia mandar todo mundo junto pro Panamá. Só de ida. Nossa, ele ia dominar. Só Um de avião ida. de deportados de Praia Grande? Boa. Nunca mais ia voltar. Uhum. A gente podia criar um passaporte, assim. Isso aqui não é a casa da mãe Joana, tu não acha? Isso aqui Eu tem que ter acho. fronteira, Tem que ter. Ah, verdade. né? Nossa, gurias, vamos, já sei para onde nós vamos. Ou nós vamos para Petrópolis, no Rio de Janeiro, ou nós vamos para Campos do Jordão. Mas Campos do Jordão vive de turismo e Petrópolis, né, que teve a primeira cervejaria. Que tu me Mas, roubou a bolachinha. Petrópolis tem praia Ah, também? Hã? Não? Petrópolis É não Não, tem serra. praia. é sério. É serra? Ai, coisa mais... Petrópolis é... E a gastronomia, Petrópolis é Rio de Janeiro. Fica... 60, 70 quilômetros do Rio. Então, tu vai ter um voo... Olha aí, ó. Voo direto, barato. Hotelaria de lá é barata. E eu trouxe o calendário de eventos de Petrópolis. Vocês não têm noção. Ah, eu quero O ir. que é o calendário Amiga, de quero eventos? também. Eu vou Vamos lá. pegar um Daqui de uma semana nós Isso. estamos lá. Eu vou pegar e nós vamos olhar e vamos ver se tem algum evento daqueles que a gente gosta. Mas é Tá. tudo assim, ó. Ou é ligado à gastronomia, Ai, cerveja, adoro. com certeza, Adoro. né? E os festivais culturais, assim, de etnia. Que legal. Então, isso vale a pena. É uma escapada legal, pertinho, voo direto, baratinho. Que Parcela delícia. com a Bebel. Bora. Olha só. Bora viajar com a Bebel. Petrópolis. Vou olhar o Bora, calendário bora de eventos. viajar. Então vamos Aí ver. vamos Close Friends. Quer dizer, eu vou me meter nesse rolê. Não, tu vai levar a Tem gente? que levar. Tu vai... Vai nos levar. Com certeza tu vai junto. Vai ser um sofrimento. Gurias, eu adorei estar aqui. Ah, Nós nós amamos te amamos a receber nossa aqui. conversa. Tu sabe que eu já gosto de vocês gratuitamente. Não é bom falar que eu já fotografei Ai, aos não, 15 verdade. anos, né? É verdade, isso é verdade. Ainda tô com as fotos lá na parede. E eu tenho elas no meu arquivo, Tu que tens, são é? fotos belíssimas da minha Amy Winehouse. Ah, Ela sempre foi diferente. A Veri é esta daqui a pouco a Veri vai queridona. fazer também um book contigo. Boa ideia. Ó, viu? O trintou da Veri. Será? É porque agora que eu lembrei, Atrasado, mas né, eu no tô caso. sempre dizendo que a Um Veri book tem. balzaquiano, assim. É. Eu acho que vale. Vamos ver. O que a Eu gente sabe faz? que eu conheço alguns fãs da Veri, né? Olha! Mas a Veri é muito discreta. Não à toa, né? A Veri tem muitos fãs. Ficou vermelha. Veri indica. A Veri indica. Indica. Então, acho que a gente vai ter que encerrar por aqui. É, hoje. tava boa a conversa O papo das foi bom. comadres. Nossa, foi longe, A né? Bebel pode vir outras vezes aqui, É só né? convidar que eu venho. Eu adoro isso falar aí. com vocês e falar de viagem melhor ainda, A né? gente une o útil ao agradável. É verdade. Bye, Muito close bom friends. receber a Bebel aqui com a gente. Olha só, e Eu saindo adoro várias ideias. E a gente conversa, né? Que a gente vai só emendando os assuntos, vai conversando. Quando vê, a gente tá lá em outro mundo já. Enfim, né, galera? Vamos Vivo- ficando por aqui. Bye, bye. Queremos agradecer os nossos apoiadores, Grota Beer, né? Cerveja artesanal, a Eletrofreitas, que não Loja apa- de- eu fui mostrar, mas não apareceu aqui, mas finge que apareceu. Nós queremos sofazão da Eletrofreitas. É loja de móveis e eletrodomésticos de Praia Grande, gente. Aqui, ó, só tem coisa de primeira lá na loja, tá? Vão até lá. A gente podia gravar lá na Eletrofreitas, Pois é, né? sentada no vitrinão. Imagina Vai, naquela vai, legal, vitrine né? lá. Vamos dar ideia pro Vamos Silvio. de pijaminha. Eu tenho uma pantufa de unicórnio que é linda. Ai, que legal. Adorei a ideia. Eu vou fazer esse corte e vou mandar pro Silvio. O que tu Boa, acha, boa. Silvio? Bota a gente lá na tua vitrine Com pra uma gravar pipoquinha. um podcast ao vivo. Quem quiser. Aham. Aquário, gente. Oi, ia ser muito legal. A tipo casa um de vidro aquário. do Big Brother. Aham. Aí Olha aí, nós ó. três juntas não dá? Não dá, Foi não dá. lançada a ideia. Alô, Silvio, chama a gente pra gente fazer o podcast lá um dia. E o Estúdio F, né, galera?
Venham gravar aqui com a gente. Olha só esse estúdio lindíssimo com equipamentos de De primeira qualidade. E o Messias na Audiovisual operação. impecável. Só tem o Messias ali operando, mas de resto tá tudo certo. Aquele Tchau, silêncio. galera. Tchau. Acho que essa foi a Beijo. deixa.